Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. A paz do Senhor, abençoados filhos de Deus. Eu vim aqui mais uma vez para poder partilhar um pouco da reflexão que eu fiz, né? Ou do entendimento que eu tive durante estes dias enquanto eu estudava a Bíblia, enquanto eu meditava. E eu pensava no seguinte: nós somos muito bons a orar. Somos muito bons a orar. E a Bíblia também nos chama para orar. A Bíblia fala que orar sem cessar, né? A Bíblia fala orai a todo tempo. A Bíblia fala que a oração é o elo de ligação entre nós e Deus. Oração é falar com Deus. É a forma como nos conectamos com Deus. Orar nada mais, nada menos é você consultar aquela pessoa que sabe da tua vida, aquela pessoa na qual você é dependente, que é Jesus Cristo. Então, nós somos bons a isso, mas conhecemos pouco Deus, né? Oramos mais, mas conhecemos muito pouco daquela pessoa ou da pessoa de Jesus, né? Ou estudamos muito pouco sobre a palavra daquele que é o nosso Salvador, daquele que é o nosso amigo, daquele que perdoa nossos pecados, daquele que tem suprido as nossas necessidades. Ok, mas conhecemos muito pouco ele, conhecemos muito pouco. Então, para você ter intimidade com teu amigo, ou com teu irmão, ou com teu parceiro, com seja lá quem for, uma pessoa muito próxima a ti, é porque você tem uma relação com ele, você consegue partilhar os teus segredos com aquela pessoa, você convive com aquela pessoa, por quê? Porque você conhece aquela pessoa, você sabe muito sobre a vida daquela pessoa. Você tem um contato direto, um contato diariamente com aquela pessoa, com teu amigo, prima, mãe, irmão, família, etc. Então, com Deus também não é diferente. Se você quer ter mais intimidade com Deus, se você quer conhecer mais sobre os intentos de Deus, daquilo que vai no coração de Deus, sobre o reino de Deus, os segredos do coração de Deus, que nós chamamos de Deus é nosso amigo, mas na verdade nós não sabemos o que ele move, nós não sabemos o que ele agrada, nós não sabemos lhe dar o devido valor, a devida honra nas nossas vidas. Nós não conseguimos lhe agradar, nós não conseguimos trazer-lhe ou fazer com que ele esteja mais perto de nós, com que ele nos ouça mais, porque nós não conhecemos. Então, você só consegue partilhar uma vida com alguém quando você conhece a pessoa. Então, como é que você vai conhecer mais de Deus? Através da palavra, através do conhecimento, através da intimidade, através de gastar tempo na presença de Deus. Entenda que nós amamos Deus, né? Ou seja, o nosso amor a Deus é a resposta do amor dele por nós, né? Nós amamos o nosso amor a Deus é a resposta do amor dele por nós. Por isso é que a Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou, nos amou primeiro. E muitas das vezes, quando nós vamos para meditar a palavra, essa semana eu falava com alguém, quando nós vamos para meditar a palavra, parece que nós não entendemos absolutamente nada daquilo que a palavra está a dizer. Você vê que no mundo espiritual obedece a uma linguagem, mas às vezes o diabo tenta roubar a palavra, nos tenta roubar o entendimento daquela palavra. Então, para você que quer conhecer mais a Deus, conhecer os intentos de Deus, ser íntimo de Deus, ser amigo de verdade de Deus, uma coisa é orar, todo mundo ora. A Bíblia fala que o bruxo também ora, né? E a Bíblia fala onde é que está a diferença. A diferença está, está nos frutos. Está nos frutos. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão Senhor, Senhor. Ou muitos dizem Senhor, Senhor, muitos curam em meu nome, muitos fazem milagres em meu nome, mas eu não conheço. E onde é que está a diferença? É nos frutos. Como é que você vai adquirir os frutos do Espírito Santo? Através da palavra, através do conhecimento, através da intimidade. O teu eu passa a morrer. As tuas vontades passam a morrer. E você passa a ter mais de Deus e menos de ti. Isso através de que? Da palavra. Porque sempre que fores para estudar a Bíblia,
Peça a Deus que o Espírito Santo possa preparar o teu coração primeiro, que o Espírito Santo possa abençoar a tua leitura, a tua meditação, para que Deus possa te trazer a verdadeira revelação, a verdadeira resposta, fazer o propósito daquela palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra de Jesus Cristo não volta vazia, antes tem que cumprir o propósito na qual que ela foi enviada. Então é necessário nós buscar, aquele versículo que nós estamos a ler, livro, é necessário nós buscarmos a sabedoria do Espírito Santo, pedirmos entendimento, revelação daquela palavra, para que aquela palavra possa gerar em nós fruto, para que aquela palavra possa trazer em nós transformação. A Bíblia fala que todos que se encontraram com Jesus Cristo, as suas vidas mudou. Jesus Cristo sempre que fosse pregar, sempre que passava no meio da multidão, sempre que fosse na Galileia, as pessoas tinham encontro com ele, as pessoas mudavam as suas vidas, uns eram curados, uns eram libertos, uns eram transformados e uns eram salvos, porque a Bíblia dizia, de Jesus curou e dizia, vai e não peques mais. Então, qualquer pessoa que se encontrou com Jesus recebeu algo de Deus. Muitos receberam a cura, muitos a libertação, muitos a transformação. Então, o mesmo Deus que fez milagres ontem e hoje é o mesmo Deus que nós estamos a ler, que nós estamos a buscar. A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O seu amor não mudou. E que Deus é imutável. Mas para que nós possamos receber alguma mudança, alguma transformação, experimentar algo novo de Deus, é necessário que conhecermos mais de Deus, buscar mais a presença dEle e, acima de tudo, obedecer à palavra de Deus, viver de acordo à obediência. Eu sei que não é fácil viver de acordo à obediência de Deus, é uma luta muito grande, mas nós fomos chamados para vivermos na obediência. Então, imagina o teu pai em casa ou a tua mãe. Você obedece a palavra do teu pai e da tua mãe, assim também como Jesus, assim também é a palavra. Nós temos que ver de acordo à obediência, porque nós somos filhos. Filhos não passam por cima da palavra de quê? Dos pais. Então, peça ao Espírito Santo para que te dê a força, para que você viva realmente a palavra de Deus, que Deus te dê graça para você ser, pelo menos, aquela pessoa que tenta se apartar do mal, né? Eu sempre dou o exemplo da vida. Davi é aquela pessoa, por mais que ele pecava, ele era rápido a se arrepender. Davi era rápido a reconhecer o seu erro. Davi não permitia-se ficar ali, naquele mal. Não permitia-se aquele mal, aquele pecado lhe consumir. Então, isso tem que ser a nossa luta diária. Todos os dias nos apartarmos do mal. Mas isso só é possível se nós formos buscar conhecimento na palavra, sabermos a verdade, a linguagem do reino. Então, você não pode andar, você não pode ser transformado, você não pode fazer parte de um grupo ou de um grupo, ou de qualquer organização, quando você não obedece àquela linguagem, quando você não sabe as regras daquele lugar, e assim também no reino dos céus. Que Deus a todos possa abençoar. Estamos aqui para aprender uns com os outros. Amém.